Já? Bom, voltando, depois que a gente deu um intervalozinho, né? Porque já foram 40 minutos quase de aula, tá? A gente vem agora falar um pouquinho sobre o que é doença, né? Então, doença, gente, já vai remeter uma ordem social que vai influenciar muito de como a reprodução biológica do indivíduo quanto à sua reprodução social. Então, a partir do momento que eu tenho alguma comorbidade que influencia, ou que influencia, melhor dizendo, a condição biológica ou a condição social do indivíduo, eu chamo de doença. Claro que a gente vai ter as doenças que são incapacitantes e as doenças não incapacitantes. Mas a partir do momento que eu tenho, ele lesionou a perna, fraturou o fêmur, é uma doença. Claro que é uma doença que ela vai ser incapacitante por curto tempo. Uma pessoa que tem transtorno mental, uma pessoa que tem uma dependência de drogas, dependência de álcool, uma pessoa que tem um câncer, uma pessoa que tem um vírus do HIV. Então são pessoas que são doentes, que vão sim influenciar tanto na sua reprodução biológica, dependendo da doença, quanto na sua reprodução social, tá certo? E a gente vai ver, gente, que a grande atração da saúde é justamente não ser apenas uma prática voltada para a cura. E é o que a gente vê hoje em dia. A gente vê que a saúde, infelizmente, alguns profissionais trabalham buscando a cura, né? Buscando apenas a cura da doença, daquilo que traz, daquilo que está trazendo mal. E não pensa no contexto geral, né? Então, é necessário a gente ver o indivíduo como um geral. Então, eu não vou... é importante que o senhor se alimente 3 vezes ao dia, coma muitas frutas e verduras. Será que aquela pessoa tem condição de comprar muitas frutas e verduras? Será que aquela pessoa tem condição de ter 3 refeições ao dia? Qual é a dificuldade daquela pessoa ter 3 refeições ao dia? Então tem que pensar no coletivo. Tem que pensar nele como um todo, né? Eu tenho que ter uma visão holística. A palavra é essa, uma visão holística para esse indivíduo. Então eu não vou dizer, é importante... vamos pegar a amamentação. É muito importante você amamentar até 6 meses exclusivo. Mas será que aquela mulher, ela quer amamentar até os 6 meses exclusivo? Será que aquela mulher não é muito mais fácil para ela, que tem já 7 filhos em casa gritando, fazer um mingau e dar para aquela criança? Né? Será que não é mais fácil para essa mulher ouvir a mãe dela que diz, dá massa mesmo, dá uma arrozina, dá um nestrogênio, dá um mingau de arroz para essa criança? Será que não é mais fácil para essa mulher? É mais fácil, né? Mas porque ela tem as dificuldades dela. Então é importante olhar essa criança, olhar essa mulher como um todo. Então dizer, vem cá, a senhora não quer amamentar, né? Tá certo. O que a senhora vai fazer para dar de alimento a essa criança? Eu vou dar a massa. Ótimo. Como é que vai ser o preparo dessa massa? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer a vocês? É olhar para o indivíduo, não naquela visão martelada de que todo mundo tem que ser assim, mas fazer com que ele entenda a importância que ele tem de cuidar da sua saúde, de cuidar da saúde do outro, da saúde do coletivo, do geral, tá? E aí vem a pergunta que eu botei no começo, né? O que é a saúde coletiva? Né? Então já falei desde hoje de coletivo, falei de comunidade, falei das leis, falei de saúde, falei que a saúde tem a ver com o meio ambiente. E o que é essa danada de saúde coletiva? Que disciplina é essa que a gente vai ver nessa disciplina? Como é que ela está formada? Qual é o objetivo da saúde coletiva? Né? Por que ela existe? Então, olha, a saúde coletiva é um campo de conhecimento de natureza interdisciplinar. Como assim natureza interdisciplinar? Eu tenho que pensar em todas as profissões. Então eu não estou entendendo. É um conhecimento, gente, geral. Então eu tenho que pensar no enfermeiro, no médico, no físio, no psicólogo, no nutricionista, no economista, no engenheiro, no arquiteto, no fono, no advogado. Eu penso em todas as profissões, tá? Para ser mais resumido.
Então eu não posso pensar apenas na condição de saúde. Os profissionais da saúde. Não. É todos os profissionais que influenciam naquela condição de saúde. Um exemplo bem básico. Academia da Cidade. A Academia da Cidade é um projeto coletivo. Eita, a bateria está acabando. A Academia da Saúde é um projeto coletivo. Né? Eu penso num coletivo. E ali naquela academia, naquele espaço, eu penso no arquiteto que colocou a árvore em volta. Eu penso no engenheiro que colocou o acesso para aquela comunidade. Eu penso no educador físico que vai colocar ali os projetos para aquele trabalho. Eu penso no posto de saúde, onde o enfermeiro e o médico vão criar projetos para a comunidade usar aquele espaço. Eu penso na escola, que pode usar aquele espaço para fazer atividade física para as crianças da escola, para o adolescente da escola. Então veja que eu não estou pensando apenas naquela pessoa que está lá de noite treinando, não, para ter um corpo bombado, um corpo sarado, não. Eu penso em todas as pessoas que podem usar aquele espaço, aquele serviço. Pode ficar aí gravando, eu vou só pegar o carregador aqui para não parar a gravação. Nossas aulas são quase ao vivo, né? As coisas vão acontecendo, eu vou dizendo a vocês. É assim mesmo. Para não parar aqui, porque se parar, a gente perde o foco. Bom, então vê só. Então, um dos grandes aportes que a gente tem na saúde coletiva é justamente a epidemiologia. A gente vai falar sobre o que é epidemiologia, certo? Sobre o planejamento e sobre as ciências sociais. Antônio, não entendi essa parte, me diz aí. Epidemiologia. Hoje, você sabe quantas pessoas estão infectadas com Covid-19. Epidemiologia. A gente sabe se é homem, se é mulher, onde morava, o bairro. Eu consigo saber de todos os meus pacientes que eu tenho em Pernambuco com Covid-19, quais são do bairro de Boa Viagem, quais são do bairro de Beberibe, quais são de Olinda, quais são de Paulista, quais são de Recife. Eu consigo mapear e eu consigo criar perfis daquela população. Se hoje você quiser saber quantas pessoas estão infectadas com sífilis sem tratamento, você consegue saber. Por quê? São dados epidemiológicos. E eu consigo intervir melhor na minha sociedade. Eu consigo intervir melhor na minha população. Um exemplo bem simples. Por que o seguro de carro para homens de 18 a 35 anos é mais caro, de 18 a 35 anos é mais caro do que para mulher nessa faixa etária? Porque é mais comum homem ter esse tipo de acidente automobilístico. Epidemiologia. Certo? Então, os dados epidemiológicos, eles vão formar o perfil social. Além disso, a gente tem a questão do planejamento e a administração de saúde. Vamos falar aqui mais uma vez de quê? Covid, já que está tanto Covid. A gente tem os hospitais de campanha nos municípios. Né? A gente tem alguns locais que fazem teste rápido. A gente tem alguns locais que são para internamento de paciente com Covid e outros que não são. Planejamento, administração de saúde. O preservativo que eu falei para vocês no carnaval, planejamento. Eu consigo planejar as minhas atribuições de saúde. Vacina, eu consigo planejar qual dia do ano vai ter a campanha de vacina. Planejamento, administração. Ciências sociais. Aquilo que eu falei a vocês quase no começo da aula, né, algumas horas atrás. Eu não posso tratar um indígena e um negro da mesma forma, um indígena e um branco da mesma forma. Politicamente, na saúde, socialmente eu não posso, porque são pessoas que têm culturas diferentes. Né? Então, a saúde coletiva ela vai usar a epidemiologia, ela vai usar o planejamento de saúde e ela vai usar a ciência social para dar suporte à população. E esse suporte vai criar técnicas e vai usar o seu conhecimento para poder justamente intervir nos problemas de saúde da população, oferecendo a essa população qualidade de vida. Então, o grande
marco, o grande ponto da saúde coletiva é oferecer qualidade de vida. E aí eu vou pensar em tudo, tá, gente? Eu vou pensar tanto em educação, como em saúde, como em política, tá? E a saúde, ela vai ser o alicerce para todo esse conjunto. E aí a gente vai ver que existe alguma diferença entre saúde coletiva e saúde pública. Muitos profissionais confundem um pouquinho esses dois termos. O que é saúde coletiva, o que é saúde pública, né? Até que ponto eu tenho saúde coletiva, até que ponto eu tenho saúde pública. Os dois estão realmente entrelaçados, né? A saúde coletiva e a saúde pública, ela está entrelaçada, porém são visões diferentes. Como assim, Antônio? Olha, a saúde coletiva, né, ela vai usar muito os determinantes de saúde, os determinantes para organizar a condição de saúde. Então, a saúde coletiva, ela pensa no geral, no coletivo, oferecer benefícios para o coletivo para diminuir a condição de doença no coletivo. A saúde pública, ela já vai pensar em como evitar a doença em si. Deu para entender? Não, Antônio, eu não entendi. Vamos lá. Vamos pegar dengue, tá? Sabe pegar dengue. A saúde pública, ela diz para mim, a dengue, ela é transmitida por um mosquito, que é o Aedes aegypti. Esse mosquito, ele tem um período dele que é sazonal, ele tem 4 tipos de vírus que ele transporta, a dengue 1, a dengue 2, a dengue 3, a dengue 4, também transporta a chikungunya, a zika e a febre amarela. Isso aí são dados de saúde pública, informações de saúde pública, tá? É importante a gente ter cuidado com água parada, com pneu, para poder não disseminar mais o mosquito. A saúde pública disse isso. Saúde coletiva, vai pensar no geral. Em tal bairro, tantas pessoas estão com dengue. É importante que nesse bairro seja feita a intervenção na comunidade, informando a importância que eles tenham de jogar água fora, nananana. Nesse tal bairro, a quantidade de homens que foram infectados com mosquito, com vírus, foi maior do que a mulher. Homens que moram em tal rua têm mais infecção do que moram na rua tal. O homem e a mulher que moram perto do rio Beberibe tiveram mais infecções do que aqueles que não moram perto do rio Beberibe. Vamos intervir próximo ao rio Beberibe, porque eles precisam de mais atenção. Estão entendendo? Então, os dois vão utilizar a patologia. Porém, eles vão olhar de forma diferente. Na saúde coletiva, eu vou mapear a minha população e vou traçar cuidados para aquela população que precisa. Na saúde pública, eu já vou ver a doença que está naquela comunidade, os fatores que acometem aquela comunidade, entendeu? Como evitar naquela comunidade, tá bom? Então essa é a diferença. E aí surge a ideia de prevenção e promoção. Prevenção é você evitar que a doença aconteça, né? Prevenção. Já a promoção é você capacitar a comunidade para a doença não acontecer. Às vezes também se confunde muito isso, mas são coisas diferentes. Então, Antônio, vê só. Quando eu promovo saúde, eu previno. Verdadeiro, né? Se eu explico à minha comunidade, por exemplo, olha, gente, vamos pegar o Covid, olha, usem máscara, lavem as mãos, não passe o dedo no olho, use álcool gel, não fique na rua. Isso é promoção de saúde, porque eu estou informando a minha sociedade, capacitando a minha sociedade para não se contaminar. Então eu estou promovendo saúde. Na mesma forma, eu estou fazendo a prevenção. Por quê? Se você não faz isso, você não fica doente. Então prevenção é para você não adoecer. Promoção é para você ter responsabilidade quanto à sua saúde. Então se eu disser hoje, minha gente, quais são os fatores que levam uma criança a ter obesidade infantil? Vocês sabem. Vocês sabem que é uma dieta
que não é balanceada, uso de alimentação fast food, aumento de colesterol, muita batata frita, enfim, e vários fatores genéticos também que estão associados. E aí, se eu informo a minha sociedade quais são os fatores que levam à doença, eu explico à minha sociedade, eu mostro que está tendo um aumento de crianças obesas, eu estou promovendo saúde, que eu estou informando, né, a minha sociedade. Pausa aí. Bom, modelos explicativos de saúde. Até agora a gente falou um pouquinho o que é saúde, o que é doença, né, o que é saúde coletiva, o que é saúde pública, como os fatores coletivos, políticos, justiça, equidade, elas formam a saúde. Mas para a gente entender como a saúde coletiva ela se justifica em cima de um modelo, porque todas as doenças que a gente tem, por exemplo, vou falar daqui a pouco para vocês lá na frente sobre difteria. Tem que saber o que é difteria, o que causa, mas como prevenir, né? Como promover saúde na sociedade. Então, para poder a gente entender como a saúde coletiva ela trabalha, ela está embasada, a gente precisa saber em que modelo ela se visa, em que modelo, em qual modelo ela está visionada, tá? E aí, durante a sociedade, sempre existiram modelos de saúde. E eu vou explicar para vocês como foram o caminhar desses modelos de saúde, né, até chegar justamente no modelo que a gente tem atualmente, tá certo? O primeiro modelo, a primeira teoria de saúde que a gente tem é a teoria mística. O que é que diz a teoria mística? Ela diz que a doença ela é causada pelos deuses, não por Deus, pelos deuses, que pode ser Deus também, tá certo? Mas os deuses em geral. Então vai depender muito da cultura que a gente está se relacionando, tá certo? Então, uma cultura que tem apenas um Deus, vai ser um Deus. A cultura que tem vários deuses, a cultura que tem vários deuses, né? Então vai diferenciar muito nisso. Então o que é que diz a teoria mística? Ela diz que a doença é causada pelos deuses, é um castigo dos deuses, e um desequilíbrio que ocorre entre o espírito que você tem. Então quando o seu espírito ele está desequilibrado, você vai ter uma condição de doença. E aí, o indivíduo, ele não depende, a saúde do indivíduo não depende só do homem. Tem que os deuses, ou Deus, aceitar que você fique bom ou que você fique doente, tá? Então vai depender muito dos deuses. Então ela tira, nessa teoria, ela tira todo a questão social, a questão individual, a questão política. Não existe isso. Para essa teoria, você está doente ou não é uma condição dos deuses, uma condição de Deus. E é isso que algumas igrejas, não falando de religião, mas pontuando, já que a gente está trazendo a teoria, é isso que algumas igrejas praticam, né? A questão da obsessão espiritual, né? Então tem aqui a imagem de um padre fazendo exorcismo, né? E aqui também uma imagem atualmente numa igreja. Então tem algumas igrejas que usam essa teoria mística, que tudo que acontece na sua vida de saúde ou condição social é associado a algum espírito, enfim. Tá? Então existe essa teoria mística aí. A outra teoria que veio é a teoria hipócrita ou a teoria dos humores. O que é que diz? Hipocrática. O que é que diz a teoria hipocrática ou dos humores? Tá? É justamente que a saúde ela vai estar influenciada por 4 elementos. São os elementos fundamentais da saúde, né? Que é o fogo, o ar, a terra e a água. E aí, quando esses elementos eles estavam em equilíbrio, né, na sua vida, é como se você tivesse um planeta que tornasse as rédeas da sua vida. E aí, quando esses elementos eles estão em harmonia, você não tem doença. E também as condições climáticas, né? O outono, o inverno, a primavera e o verão iriam influenciar na sua condição de saúde. E os seus fluidos corporais necessitariam estar em equilíbrio para que você não tivesse nenhuma doença. Quando esse seu fluido, a questão dos planetas, o fogo, a terra, o ar, a água, que eram representados por planeta, e as condições climáticas, o frio, o calor, né, a umidade, tivesse relacionado, influenciaria na sua condição de saúde. Então isso é que traz
a teoria dos humores. A outra teoria é a teoria dos miasmas, a teoria da poluição, dos mais-ais, como se diz a teoria. Diz o seguinte, né, que as doenças eram trazidas pelo vento. Né? Então, quando o vento trazia aquele odor, o paciente ficava doente. Então, vem aí a ideia da putrefação. Né? Então, deixa eu ver se está aqui no slide. Não sei, tá? Enfim, aqui. A putrefação, né? Os corpos mortos de guerra. Então era necessário que os corpos fossem enterrados, era necessário que o lixo fosse recolhido, porque o acúmulo de lixo, o acúmulo de corpos mortos, né, dos mortos, se eles não fossem enterrados, se o lixo ficasse, os rios, se eles fossem poluídos, levariam, né, durante o ar, traria poluição. A gente sabe que algumas doenças são levadas assim pelo ar, e aí surge, né, a ideia de saúde pública, recolher o lixo, enterrar os corpos, os lixões, aterro, de aterrar o lixo. Então surgiu tudo dessa teoria, que se a sociedade não tivesse uma boa condição de saneamento básico, poderia sim causar doença. E a gente sabe que tem um pouquinho de verdade aí. É uma sociedade que não tem um bom saneamento básico, que a água corre ao ar livre, o esgoto passa a ser aberto, que o lixo não é recolhido, já acumula barata, acumula rato, acumula insetos, e aí pode sim causar doença. Então tem um pouquinho aí de verdade nessa teoria. Né? Então a gente vê a teoria dos deuses, né? A gente tem a teoria dos humores, que está associado com os planetas, com os climas, e nós temos a teoria dos miasmas. E aí, dentro de tudo isso, começa a entrar a questão da epidemiologia. E entra a teoria da unicausalidade. É onde começa a ter já uma questão de lógica para a saúde pública. Tá? A teoria da unicausalidade. Cuidado para ele não bater na tela e parar a gravação. Na teoria da unicausalidade, a gente tem o seguinte, né? Com o advento da epidemiologia, da microbiologia e, né, com John Snow e com Louis Pasteur, que é o pai da bacteriologia, já começa já a derrubar as outras teorias. A teoria do miasma, a teoria hipocrática e a teoria dos humores, ela cai por terra. Por quê? Segundo John Snow e Louis Pasteur, que é o pai da bacteriologia, e John Snow, que é o pai da epidemiologia, a gente vai falar sobre ele na próxima aula da gente, ele diz que a doença ela é causada por um fator, que pode ser vírus ou bactéria. Tá certo? Então, já começa já a excluir a ideia dos humores, a ideia dos planetas, a ideia do clima, ela cai por terra. A ideia que a doença é causada por Deus, ela cai por terra. Porque já começa a dizer que não, a doença ela tem uma causa. A doença não é causada pelos deuses. A doença não é causada pelo vento que passa. A doença não é causada pelo clima, pelo equilíbrio do líquido. Não. A doença ela é causada por vírus e bactéria. E aí já começa a surgir a ideia de prevenção de doença, né? A questão de evitar o contato de pessoas doentes, isolar pessoas doentes, que a gente sabe que já é uma teoria já bem cientificamente clara. É isso que a gente tem hoje em dia, a gente se usa ainda dessa teoria. Então aqui, ela não fala muito da questão social, questão política, nada disso ainda de saúde coletiva. Aqui ela fala que a doença ela tem uma causa, vírus e bactéria, tá certo? E aí dentro disso surge o modelo biomédico, que a gente usa também até hoje. Né? O que é que diz o modelo biomédico? Diz que a doença ela pode ser infecciosa e não infecciosa. Por exemplo, raiva. Raiva é uma doença infecciosa, né? Cólera, uma doença infecciosa. Hipertensão, uma doença não infecciosa. Diabetes, uma doença não infecciosa. Câncer, uma doença não infecciosa. Então já começa a trazer a ideia do que é infeccioso e do que não é infeccioso. E também surge a ideia do que é agudo e do que é crônico, né? Agudo é aquela doença que vem, tem um período e passa. Por exemplo, varicela. A varicela, que é a catapora, que a gente conhece, né? A varicela, ela é uma doença infecciosa aguda. Ela é infecciosa, que ela é transmitida de pessoa para pessoa. Ela passa
ela é infecciosa e contagiosa, né? Ela passa de pessoa para pessoa, ela passa um período e depois o paciente fica curado. É diferente, por exemplo, da hipertensão, né? Claro que a gente vai falar depois, né? Ah, hipertensão gestacional, já é outra coisa. Mas a hipertensão por si só, a hipertensão é uma doença não infecciosa, ela é crônica. Uma pessoa, uma vez hipertensa, ela é sempre hipertensa. Exceto gestante, no caso da hipertensão gestacional. A gente já falou sobre isso já lá em clínica médica, né? Mas aí você vê que a doença, ela tem esses parâmetros. E aí, durante o período do modelo biomédico, surge justamente derrubando e contra a teoria da unicausalidade, surge a teoria da multicausalidade. Por quê? Vê só. Ô, minha gente, a teoria unicausal, ela diz que a doença ela é causada por vírus e bactéria. Certo? E a hipertensão? E o câncer? Não é causado nem por vírus, nem por bactéria. Então a doença vou pegar aqui. A esquizofrenia não é causada nem por vírus, nem por bactéria. Então eu não posso dizer que todas as doenças são causadas por vírus e bactéria, como dizia a teoria unicausal. Existem outros fatores que também podem levar à doença. Por exemplo, o fator individual, coletivo, o estilo de vida da pessoa, vai influenciar também na condição de doença. Então aqui a gente vê que a teoria multicausal, ela diz que a doença ela não é causada apenas por vírus e bactéria. Não. Existem outros fatores que estão associados em todo o contexto que podem levar ao desenvolvimento da doença. Tá bom? E aí, pegando um gancho dessa multicausalidade, existe a balança de Gordon, que está dentro da multicausalidade. O que é que diz a balança de Gordon? Ela diz o seguinte, que para a doença acontecer, para existir uma doença, eu preciso ter 3 fatores. O vetor, o ambiente e o hospedeiro. Como assim, Antônio? Vamos lá. Vamos pensar, por exemplo, na coronavírus mais uma vez. Para que eu tenha doença, para que eu tenha uma pessoa infectada, eu preciso ter o vírus, que é o agente, né? Eu preciso ter um ambiente e eu preciso ter um homem susceptível para se infectar. Se eu não tiver os 3, eu não tenho infecção. Adianta estar num lugar que só tem um vírus e um ambiente, se não tiver um homem dentro? Não. Então precisa ter os 3 para que ocorra a infecção. E hipertensão? Para ter hipertensão, eu preciso ter um homem susceptível, eu preciso ter uma conduta de vida susceptível no ambiente ou no período de espaço que seja adequado para acontecer a doença. Tá? Então, para que ocorra a doença, eu preciso ter 3 fatores. O homem, o agente causador e o ambiente ou espaço para ocorrer a doença. Né? Então, me dá outro exemplo. Câncer de pele. A gente sabe que o câncer de pele acomete mais a pessoa branca. Né? Então, veja. Eu preciso ter o homem susceptível. Preciso estar no ambiente susceptível, na praia lá, num período de tempo adequado, né? No horário específico, por vários dias seguidos. Então eu tenho 3 coisas que vão causar a doença. Tá certo? Então a doença ela precisa disso. Precisa dos 3 fatores. Tá bom? Então isso é a balança de Gordon, que foi utilizada por um momento, né? E aí viu que a doença ela tinha também outras condições. E aí surgiu a história natural da doença, que também faz parte da teoria multicausal. Então vejam, eu tenho a teoria unicausal, que diz que a doença é causada por vírus e bactéria. Eu tenho a teoria multicausal, que diz que não, a doença tem outras causas sem ser o vírus e bactéria. Dentro da teoria multicausal, eu tenho a balança de Gordon, que fala que eu preciso ter os 3. E eu tenho também, dentro da teoria da multicausalidade, eu tenho a história natural da doença, que é essa que a saúde pública, a saúde coletiva trabalha, em cima da história natural da doença. O que é que diz a história natural da doença? Você, agora, que está assistindo minha aula, eu que estou aqui dando a aula, nós estamos no período pré-patogênico.
O que é o período pré-patogênico? É aquele período que você não está doente. Pré-patogênico, tá? Vejam aí no material de vocês. É aquele período onde eu não estou doente, né? Claro, porque eu posso estar doente agora, tá certo? Eu posso estar doente agora, você pode estar doente agora. Mas aí o período pré-patogênico é aquele período que a gente não tem uma doença estabelecida. Você não está doente. É aquele período onde você ainda não tem nenhuma patologia. E aí, quando você entra na patologia, quando você fica doente, você entra no período patogênico. Tá certo? Então, período pré-patogênico, eu não estou doente. Período patogênico, eu estou doente. E aí, quando você está doente, você tem um nível subclínico, que é aquele nível onde você está doente, mas você não tem sintoma. E aí os dias vão passando, vão passando, vão passando. Chega um momento que você chega no horizonte clínico, que é aquele momento onde já começa a ter os sintomas, e você chega no nível clínico, que é onde você está doente. No nível clínico, pode acontecer 4 coisas com você. Ou você fica curado, ou você morre, ou você fica curado com sequela, ou você fica com a doença crônica. Então vamos pensar aqui, vamos pensar uma doença aí, vamos pensar mais uma vez o corona, o Covid, tá certo? Então eu agora estou no período pré-patogênico, porque eu não estou doente. Eu não me encontrei com uma pessoa doente, não fui para um ambiente que tinha uma pessoa doente e não estou doente, certo? Então eu estou no período pré-patogênico. E aí vamos supor que Renato, que está filmando aí com vocês agora o vídeo, ele esteja com o coronavírus, tá? E aí eu tive contato com ele. Então, eu estou sem sintoma, mas eu tive contato com ele. Me infectei. Estou no nível subclínico. 1 dia sem sintoma, 2 dias sem sintomas, 3 dias sem sintomas. E aí agora eu cheguei a ter sintomas. Porque eu fui, 1 dia sem sintoma, 2 dias sem sintomas, 3 dias comecei os sintomas. Aí eu passo para o nível clínico, que é aquele nível onde eu vou ter todos os sintomas da doença. Por exemplo, diarreia, perda do sabor, apatia, prostração, febre, cefaleia, certo? Que eu pensei 2 coisas ao mesmo tempo. Cefaleia, então eu entro no nível clínico. E aí o que acontece comigo? Ou eu posso ficar curado, ou estudos já mostram de pacientes que ficaram curados, mas tiveram sequela neurológica. Pode acontecer, tem estudos que já mostram isso. O paciente, cronificação não tem, né? Covid não tem cronificação. Cronificação é ficar doente para sempre. Covid não tem isso. E morte. O paciente pode morrer, né? Então, isso aqui é justamente a história natural da doença. E aí o que é que acontece? A saúde coletiva, ela vai atuar justamente em cada período desse. Eu vou atuar no período pré-patogênico, informando antes a população como se prevenir. Eu vou atuar no nível clínico, subclínico, que é pedindo para o paciente ficar isolado. Eu vou atuar no nível clínico para tentar reabilitar esse paciente, para ele ficar bom o mais rápido possível. Tá bom? Então, a saúde coletiva, ela vai atuar justamente em cada nível da minha história natural da doença. Olha aqui esse gráfico. Vejam a material de vocês. Então, eu tenho o estado... cadê? Sim, eu tenho aqui, ó, o período pré-patogênico. Aqui é outro desenho, mas mostra a mesma coisa, tá? O período pré-patogênico, onde eu vou fazer, ó, a prevenção primária. Vamos falar sobre isso. Prevenir primariamente. No período pré-patogênico, eu faço a prevenção primária. E eu tenho o período patogênico, que é onde está doente, que eu faço a prevenção secundária e a prevenção terciária. Tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha, o período pré-patogênico, como eu falei a vocês, é aquele período onde o paciente ele não está doente. E aí é justamente nessa fase que eu faço a prevenção primária. E o que é que vai ter na prevenção primária? Promoção à saúde. Eu vou informar a minha sociedade o que é,
como é a doença, como se transmite, porque você não está doente. Então, eu vou lhe orientar como não ficar doente. E, além disso, eu posso fazer proteção específica. Vacinação, utilizar, por exemplo, um preservativo. Então, isso tudo é prevenção primária. Na prevenção primária, gente, foca aqui comigo. Ó. Prevenção primária, eu faço no período pré-patogênico, que é aquele período que você não está doente. O que é que vai ter na prevenção primária? Promoção à saúde, eu vou lhe informar como evitar, como se proteger, como se prevenir. E vou também fazer proteção específica. Por exemplo, uma vacina, um uso de máscara, o uso de álcool gel, a questão tirar a areia do vaso, certo? Então isso aí é antes de ficar doente. É a prevenção primária. Vem antes, tá bom? Na prevenção secundária, que é justamente no período patogênico, tá certo? Eu vou ter 3 fases no período patogênico. Eu vou ter a fase primária, que é aquela fase onde a doença existe. A fase secundária, que é aquela fase onde aparecem sintomas. E a fase terciária, que é aquela fase onde o paciente fica curado ou morre, como eu já falei para vocês. Deixa eu passar aqui. Aqui eu já falei da primária. Olha, na prevenção secundária, o que é que eu vou fazer na prevenção secundária? Vamos lá. O paciente teve contato com o vírus. O paciente tem um risco de ter uma doença. O que é que eu vou fazer na prevenção secundária? Já que o paciente já está doente, eu vou fazer um diagnóstico precoce, criar formas de tal diagnóstico o mais rápido possível. Por exemplo, coronavírus agora, o que é que a gente faz? Um teste rápido. Né? Então, eu tive contato, eu estou com suspeita. Prevenção secundária. Não tem mais como evitar. Eu vou evitar o quê? Complicações. Então, vamos fazer um diagnóstico mais rápido, vamos evitar isolar esse paciente, vamos limitar a incapacidade desse paciente. Então, essas são as prevenção secundária. E o que é a prevenção terciária? É aquela onde o paciente já está doente, já se instalou a doença e eu não tenho mais o que fazer. Eu vou evitar que esse paciente tenha complicações, que ele se readapte, se adeque à sociedade. Então, me dá um exemplo. Um paciente de AVC. O paciente já teve AVC, tem como prevenir? Não. Já está instalado o AVC nesse paciente. O que é que eu vou fazer? Ajudar esse paciente a deambular, ajudar esse paciente a se alimentar sozinho, escovar os dentes sozinho, ajudar esse paciente a fazer as atividades dele sozinho. Então, na prevenção terciária, eu vou diminuir o dano que a doença trouxe para aquele paciente. Tá? Então, prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Lembrando, a prevenção primária eu faço no pré-patogênico, antes de estar doente. A prevenção secundária e terciária eu faço quando o paciente já está doente. A secundária eu vou diagnosticar o mais rápido possível e diminuir a incapacidade. Já a prevenção terciária eu vou reabilitar esse paciente na sociedade. Tá certo? E aí, só para a gente terminar a aula de hoje, né, a gente vai falar sobre epidemiologia social, que a gente já falou já durante a aula, deixa eu ver bem rapidinho. Né? O que é a epidemiologia social? A epidemiologia social, gente, ela vai justamente buscar os determinantes sociais de saúde, DSS, que foi visto, né, que foi criada essa terminologia em 1970. Porque diz o seguinte, olha, se a doença ela não é causada só por vírus e bactéria, como diz a teoria unicausal, então existem fatores que vão levar à doença. Que fatores são esses? Os determinantes sociais. Eu vou passar porque isso é tudinho que está aqui no texto, já falei para vocês. Os determinantes sociais. Quais são os determinantes sociais? Eles são o natural, o individual e o social. Então, vamos explicar cada um desses. Vê só. Determinante natural é aquele que você já nasce. Não tem como mudar. Por exemplo, câncer de mama. Quem é mais comum ter? Um homem ou a mulher? A mulher. Tem como mudar o sexo da mulher? Quando a criança nasce, tem como a gente mudar o sexo dela? O sexo dela genético? Não. Então, geneticamente, ela sempre vai ser
feminina. Então, ela tem risco de ter câncer de mama. Quem tem mais risco de ter câncer de pele? O branco ou o negro? O branco. Tem como mudar isso? Não, é natural, já nasceu. Mais risco de ter AVC? O negro ou o branco? O negro. Certo? Tem como mudar isso? Não, é natural. Tá certo? Então, isso aí são determinantes naturais. Determinantes individuais. É aquilo que você faz independente da sua condição natural. Por exemplo, eu sou negro, eu tenho risco de ter hipertensão, por ser negro, porque tem mais tendência, e aí eu não tenho uma promoção de saúde adequada, não me alimento corretamente, não faço exercício físico, não tomo medicamento correto. Renato tá balançando a cabeça, porque tudo que eu tô falando é o que eu faço. Aí ele tá concordando comigo, por isso que eu tô rindo agora, tá certo? Olha, vê só. Então, é um determinante individual, porque mesmo eu tendo um fator natural que me leva a ter um risco de hipertensão, veja que hipertensão nem é vírus nem é bactéria, tá? Mesmo eu tendo um risco que leva eu a ter a doença, eu não tenho nenhum cuidado quanto a isso. Então isso é um determinante individual, porque eu tenho um risco e eu não faço. Por exemplo, eu sei que eu sou branco, eu tenho mais risco de ter câncer de pele, vou ficar no sol lá. Eu sei que HIV é transmitido por via sexual. Eu vou ter uma relação sexual com 20 pessoas ao mesmo tempo, todo mundo sem preservativo. Ou seja, eu não estou tendo um cuidado individual. Certo? Então aí não é mais natural, é individual. É a minha conduta acerca disso. E o que é o determinante social? É aquele determinante que é o seguinte, gente. Olha, vamos lá. Eu moro na minha casa, que é aqui, né? Eu tenho o maior cuidado com, vamos tirar o vaso da planta, vamos tirar, evitar a dengue aqui, nananã. Porém, meu vizinho não faz, a minha rua não é saneada, né? Aqui o esgoto entra na casa, um exemplo, tá, minha gente? O esgoto entra na casa, eu ando, então assim, socialmente eu não tenho como mudar. Eu não tenho como fazer o saneamento do meu bairro, eu não tenho como calçar a minha rua, eu não tenho como pedir para meus vizinhos todos se conscientizarem, eu posso até informar, né? Mas é uma coisa que vai além da minha condição individual. Na frente da minha casa tem um esgoto a céu aberto. Isso é social, não tem como mudar. Então, é um determinante que vai além da minha conduta. E é justamente nisso que entra a saúde coletiva, gente. A saúde coletiva, que a gente tanto falou desde hoje, que a gente vem falando quase já, 2 horas já, eu falando com vocês sobre isso, ela vai justamente trazer pra gente essa ideia, né, de que eu tenho que pensar na promoção, eu tenho que pensar na reabilitação, eu tenho que pensar na prevenção de doença, eu tenho que pensar no coletivo, né, eu tenho que pensar numa política para todo mundo, tá certo? Então, terminamos a aula de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida quanto à aula, a gente vai falar agora lá no WhatsApp, tá certo? Vou passar uma atividade para vocês e aí a gente vai tirar uma dúvida da gente, tá bom? Beijo no coração e até amanhã. Beijo, meus alunos.